Olá, sejam bem-vindos ao nosso penúltimo encontro. Hoje nós vamos conversar e estudar um pouquinho a respeito do distúrbio do processamento auditivo central, o DPAC. Vamos lá? Então, retomando, eu sou a Aline Mori Ferreira, professora, psicopedagoga, que ama a própria profissão. E hoje eu vou conversar com vocês e aprender um pouquinho mais a respeito desse assunto. Vamos lá. Eu vou, primeiramente, fazer um convite a vocês. Vamos pensar a respeito do que seria um processamento? Não é aquele processamento industrial, não, em que a gente faz alguma coisa aí com alguma massa, não é nada disso. Mas o que seria, na verdade, processar uma informação? Sabe quando às vezes a gente está numa situação diferente ou é pego de surpresa e diz assim, eu preciso de um tempo. Preciso de um tempo para processar isso tudo que aconteceu. Nesse sentido que nós estamos conversando. Vamos olhar um pouquinho esse esqueminha, esse desenho que eu trouxe aqui para nós. A televisãozinha lá em cima, naquele quadradinho branco, é o nosso ouvido. Isso aqui é a orelha, hein? É o nosso ouvido, tá ok? O cabo amarelo é o sistema auditivo central. Ali embaixo, aquele sonzinho, home theater, o que está ali conectado é o cérebro. Qual é a nossa função aqui na reflexão? Sabe o que é? O ouvido é a TV, o cérebro é o home theater, o cabo é o processamento auditivo. O que será que adiantaria eu ter televisão funcionando, o home theater funcionando, sendo que o cabo que conecta as duas coisas está com defeito? A informação de uma coisa para outra vai chegar? Não. Ou não vai chegar, ou vai ficar ali com alguma falha. Quando nós pensamos a respeito do DPAC, é nesse sentido que nós precisamos pensar. Então, vamos pensar nesse sentido, ok? Quando nós temos a televisão funcionando perfeitamente, o home theater funcionando perfeitamente, mas o cabo que conecta as duas coisas está com defeito, eu tenho um problema. Não adianta a televisão estar ok e nem o home theater estar ok se o cabo está defeituoso. O processamento auditivo, o distúrbio do processamento auditivo funciona dessa maneira. Eu tenho o ouvido perfeito, o cérebro perfeito, mas a conexão entre um e outro é defeituoso. O que é que acontece? O processo da informação que entra pelo ouvido e até chegar ao cérebro, fica falho. E aí não adianta eu ter duas coisas boas, sendo que o que é essencial está com problemas. Então, espero que tenha dado para entender a princípio como o distúrbio do processamento auditivo começa. A deficiência, então, é neurológica e ela dificulta a compreensão das informações. E não é porque aquele indivíduo não escuta. Ele não tem problema de audição. A questão dele é neurológica. Então é importante ressaltar que a alteração desse processamento auditivo pode ocorrer em pessoas com audição normal ou não, mas uma coisa não interfere na outra. Seriam duas questões diferentes. Uma não depende da outra. Então, os prejuízos causados para aquele que sofre do distúrbio do processamento auditivo central são grandes. Maiores dificuldades em ambientes que tenham barulhos, ruídos, né? Por quê? Porque isso vai exigir daquele indivíduo um esforço atencional maior. Nós somos capazes de focar a nossa atenção mesmo que estejamos em um barulho muito grande, assim quando nós conversamos em meio a uma festa, por exemplo. Som alto, muitas pessoas conversando, algumas dançando. E aí nós conseguimos focar a nossa atenção através também desse processamento. A pessoa que tem o distúrbio do processamento auditivo fica com dificuldades nesse aspecto. Não identifica de onde vem o som.
caiu, não sabe se foi de lá, se foi daqui. E aí também pode dificultar a sua aprendizagem. Dificuldade em seguir instruções devido à compreensão delas. O que é que foi orientado para fazer? A dificuldade também pode acontecer em entender a entonação, o ritmo, a ênfase. Isso pode ser desafiador para ele. O esforço em se manter concentrado é muito grande e o problema na leitura, na escrita e na linguagem podem acontecer, assim como contar uma história, por exemplo. Por quê? Porque o pensar, o escrever, o falar e pensar a linguagem é um exercício mental e que precisa também dessa função de processar as informações que a gente tem. Então, esses sintomas e características vão trazendo características que podem fazer com que aquela pessoa que tenha DEPAC se sinta ou seja percebido como uma pessoa distraída, desatenta, demora para escutar ou entender quando ela é chamada, fala muito, hã? O quê? Não entendi. Por quê? Porque o processamento daquela informação está demorando para acontecer. E aí pode dificultar também para se lembrar, né? Ele pode ter dificuldade para se lembrar o que foi dito ou parece ter problema de memória. Ai, não lembro. Não é isso. É porque a informação não foi processada adequadamente. Então ele também tem uma fala diferente de outras crianças da mesma idade que a dele. Tem dificuldade para entender o que está sendo falado quando, em ambientes ruidosos, que tem ruídos, com muitas pessoas falando. Por quê? Porque já tem dificuldade, esse distúrbio, para processar uma informação de cada vez. Quanto mais quando se encontra em ambientes com mais de um estímulo sonoro. Esses sintomas e essas características acabam trazendo cansaço, atenção curta, para sons em geral devido ao esforço cerebral que acaba ficando acumulado. Deixa o volume da televisão muito alto, apresenta dificuldade de localizar o som, apresenta dificuldade em seguir orientações ou sequências de tarefas que foi falada para ele fazer. Tem dificuldade em contar um fato ou histórias e transmitir recados. Então, os sintomas e as características da pessoa que sofre de DEPAC são assim, cansaço ou atenção curta. Por quê? Porque ele tem um esforço cerebral muito grande. Assim também ele apresenta a característica de deixar o volume do televisor, da televisão muito alto. Para quê? Para que ele tenha ali uma percepção maior do que está acontecendo. Apresenta dificuldade de localizar o som. Caiu ali, caiu aqui. Geralmente a gente faz isso naturalmente, mas quem tem DEPAC não. Ele apresenta dificuldade em seguir orientações ou a sequência de tarefas. Por quê? Porque essa sequência precisa de um esforço, de organização cerebral. E ele vai sentir dificuldade pela desorganização. Ele é confundido com uma pessoa desorganizada. Mas não é isso. É o processo das informações que fica falho. Essa pessoa também apresenta dificuldade em contar um fato, uma história e também de transmitir recados, como atender ao telefone, desligar e dizer à pessoa quem ligou, a hora marcada ou alguma coisa desse tipo. Por quê? Por conta do processamento das informações, mais uma vez. Ele também tem dificuldades em entender piadas ou o sentido duplo das coisas, a abstração de sentido. Ele acaba se mantendo no concreto, pelo desafio de abstrair esses sentidos que estão ali de uma maneira bem concreta, na frente dele. Então, o DEPAC e o Supera são dois aliados. Eles podem ter uma evolução muito grande juntos. O Supera, com gestores e educadores, aprendendo com situações tão diferenciadas e vendo a evolução de uma pessoa que pode ser impactada positivamente de uma forma muito bonita e grande com as ferramentas que o Supera tem. Então o Supera, ele vem trazendo aí para o desenvolvimento desses indivíduos resultados como a evolução na vida acadêmica, na pessoal, na social e emocional desses sujeitos.
ele acaba trabalhando a autoestima, inclusive. Então, sim, o Supera pode ter um aluno com DEPAC na sua sala de aula. Os impactos que o Supera causa na vida inter e intrapessoal de alguém que tem o distúrbio do processamento auditivo central são extremamente positivos. Na entrevista inicial, então, é muito importante que o gestor pedagógico entenda as particularidades específicas daquela pessoa, porque vamos lembrar, as características do distúrbio são gerais, mas cada indivíduo é um. Então, entender as particularidades específicas, pedir os relatórios médicos, se houver, para entender o funcionamento daquela pessoa e buscar também entender o distúrbio da melhor maneira possível, fazendo as capacitações, o reconhecimento dos sintomas, das características do aluno e assim adaptando tudo aquilo que for necessário para o aproveitamento desse aluno dentro do Supera. E isso também vai trazer para os educadores e o próprio gestor uma tranquilidade no trabalho por saber que realizou da melhor maneira o que podia por esses indivíduos. Eu agradeço mais uma vez, espero que tenham tirado aí bastante dúvidas ou receios com relação a essa temática e vocês encontram no material de apoio escrito todas as dicas práticas e relevantes para o atendimento desses alunos dentro da unidade. Um abraço!